E aí galera, tudo bom com vocês? Essa aula aqui a gente vai conversar sobre divisores. E para você que é novo aqui no canal, não deixa de conferir se a sua inscrição está ativa, o sininho está ativado, para você receber sempre conteúdos de matemática básica de qualidade, fechou? E já deixa um like se possível. Quero falar para vocês que divisores é um tema muito importante na matemática básica e eu explico por quê. Primeiro que saber os divisores está associado com números primos, a fatoração dos números, a própria divisão, que é um tema que muitos de vocês têm dificuldade e também tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, mas principalmente para te ajudar nas contas. Então imagina que você está diante de uma fração e você quer simplificar aquela fração. É importante você saber como descobrir os divisores. Já ter uma certa experiência em saber quais são e aí você simplifica mais rápido. Então, até na hora de fazer conta, saber divisores pode ser bastante útil, ok? Então a gente vai discutir nessa aula como que você sabe quais são os divisores e quantos divisores tem aquele número, beleza? Então, por exemplo, começando aqui já na prática. Quais são os divisores positivos do número 12? Bom, para a gente fazer isso, você tem duas formas. Você pode ir tentar descobrindo esses divisores de cabeça, ou primeiro descobrir o número de divisores para depois ver se você vai acertar. Bom, para fazer isso eu vou começar pegando alguns divisores mais básicos, né? Por exemplo, o 12 é par, então ele é divisível por 2, para a gente ir avançando. E por que eu estou falando de divisores positivos? Simples, porque se você sabe os positivos, você sabe os negativos, é só trocar o sinal. Então, normalmente a gente não esquenta muito a cabeça com isso. Vamos lá então. Para o número 12, a gente pode escrever da seguinte forma. Os divisores do número 12, se quiser colocar divisores positivos, vai ser um conjunto de números, né? Qual que é o divisor universal, ou seja, o número que divide todo mundo? Obviamente é o número 1. Qual que seria um próximo divisor do 12? Bom, se ele é par, automaticamente o 2 também divide esse número. E aí você pode ir pensando, qual que seria o próximo? O 3 divide? Divide, né? 12 por 3 dá 4. Então o 3 divide. O 4 automaticamente vai dividir. Por quê? Porque se eu faço 12 dividido por 3, isso dá 4, então significa que 12 dividido por 4 dá 3. Entende? Então essa troca também é importante, vai ser uma dica útil aí nos próximos exemplos. Bom, depois do 4, a gente tem o próprio 6, que divide o 12. E por último, o maior divisor de todos é sempre o próprio número, tá? Então aqui você tem exatamente 6 divisores. Então, 6 divisores são positivos, né? São os divisores do número 12, ok? Agora, tem uma outra coisa importante. Vamos olhar a fatoração do número 12. Isso aqui é útil e também é importante que você dê uma olhada nas aulas de números primos e outros temas que tem aqui no canal, que eu vou deixar aí na descrição para complementar isso que eu vou falar, ok? Esse aqui é um tema que é uma consequência deles. Então, quando a gente fatora o número 12 em números primos, a gente tem que isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3, beleza? Então, eu vou deixar essa fatoração aqui do lado. E aí, qual que é a ideia? Como é que a partir dessa fatoração, eu descubro todos esses 6 divisores? É só você analisar o seguinte. Se você pega esses expoentes aqui, quando você vai dividir o número 12, você vai pegar 12 e dividir por algum número, esse número só vai dividir o 12 se ele tiver pelo menos um desses fatores aí. Então, por exemplo, sabendo que o 12 é 2 ao quadrado vezes 3 à primeira, quando eu vou dividir, eu posso dividir por 2 elevado à primeira, porque aí nessa divisão vai subtrair um expoente, vai dar uma divisão inteira. Eu posso dividir por 2 ao quadrado, por exemplo, porque aí vai cancelar. Só que eu não posso dividir por 2 à terceira, porque aí esse expoente do 2 está maior do que o expoente do 2 de cima. Então a divisão não vai ser inteira, eu não vou cancelar. Então veja, eu consigo ir mudando esses expoentes, tanto do 2 quanto do 3, para ir dividindo o número 12, de acordo com a fatoração dele. Essa é uma sacada importantíssima, tá? Então qual que seria o menor expoente que eu posso colocar aqui embaixo para fazer uma divisão exata? Eu poderia colocar 2 elevado a 0, certo? Porque, obviamente, isso aqui vai dividir, isso aqui vai dividir, vai dar uma divisão inteira. E aí eu vou alterando esses expoentes com todas as possibilidades, até que o maior expoente deles seja justamente esses, para garantir que a divisão ainda seja inteira. Bom, então
Olha só como que você pode descobrir todos os divisores do 12 simplesmente usando essa ideia. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, é uma possibilidade. 2 elevado a 1, 3 elevado a 0, também é uma possibilidade. 2 elevado a 2, 3 elevado a 0. Todos esses números dividem esse, tá? Pensando, inclusive, na ideia de potenciação, subtrair os expoentes, que também tem aula disso aqui no canal. Então, outra possibilidade é 2 elevado a 0, 3 elevado a 1. 2 elevado a 1, 3 elevado a 1. 2 elevado a 2, 3 elevado a 1. Repare que realmente eu combinei todas as possibilidades. O expoente do 2 ele só pode ir de 0 até 2. E o expoente do 3 só pode ir de 0 até 1. Por causa da fatoração que a gente tem aqui. Então, com todas essas possibilidades, você faz a conta. Ó. Quanto que é 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0? É 1 vezes 1, que dá 1. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0 é 2 vezes 1, que dá 2. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 0 dá 4. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1 dá 3. Depois, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 dá 6. E, por último, esse aqui, que é a própria fatoração do 12, que dá 12. Agora, eu quero que você compare esses números que a gente colocou aqui com estes números daqui. São exatamente os mesmos. Então, esse é um caminho, digamos assim, mais seguro possível para você descobrir todos os divisores positivos de um número. É você pegar a fatoração dele e ir reduzindo os expoentes, fazendo todas as combinações. Fez sentido, gente? Então, olha só. Se eu quiser saber o número de divisores do 12... Isso daqui a gente também mistura com análise combinatória. Olha como matemática se conversa. A gente está usando potenciação, a gente está usando números primos, tá? Fatoração, divisão e agora análise combinatória. Tá? Só o conceito bem básico. Se eu quiser só saber o número de divisores, sem calcular um por um, igual a gente fez aqui, o que eu faria? Eu pensaria quantas possibilidades eu tenho para o expoente do 2. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui, ó. O expoente do 2 ele pode ir de 0 até o próprio 2. É o máximo que ele alcança para fazer a divisão exata, certo? Ou seja, incluindo essa possibilidade do 0, então seria o 0, 1 e 2. São 3 possibilidades. Então, 3 possibilidades. E para o expoente do 3, que é esse cara, o expoente dele é 1 na fatoração do 12. Então, o expoente dele, para eu ficar fazendo essa variação, pode ser 0 ou 1, tá? Sempre abaixo disso. Então, aqui as possibilidades do expoente do 3 é 0 e 1. Então, são 2 possibilidades, certo? Então, quando você multiplica essas possibilidades, seria você combinar todas elas, né? Isso dá 6 possibilidades. Então, se são 6 possibilidades para eu fazer essas mudanças no expoente da fatoração do 12, significa que são 6 divisores, que é o que a gente tinha descoberto. Fez sentido? Conectou aí o ponto? Então, veja, você pode descobrir os divisores pensando, né, testando os números e vendo se divide, só que você corre o risco de não achar todos. Você pode calcular todos os divisores por esse método, que é você pegar os expoentes e ir reduzindo a partir da fatoração do número que você está vendo. E, por fim, você também pode calcular o número exato de divisores sem saber quais são com essa ideia aqui. Você pensa nas possibilidades dos expoentes. Então, você deve ter percebido esse padrão, né? Você vai sempre pegar o expoente que está no número primo e soma 1 para ter o número de possibilidades. Você pega outro expoente, soma 1, tem o número de possibilidades e você multiplica tudo. E aí você tem o número de divisores. Fez sentido, gente? Esse exemplo aqui era para realmente fechar essa ideia. Não sei se você já viu essa explicação desse assunto nessa amplitude, mas se você entendeu, recomendo que você assista algumas vezes, você vai dominar esse assunto, não vai ser mais problema. Vamos ver outro exemplo, ó. Fatório número 60. Quantos e quais são os divisores positivos desse número? Então, o primeiro passo é fatorar o 60. Vamos pegar o 60 aqui e fatorar. Para eu fatorar o 60, eu vou ir dividindo, né? Então, você pode fazer aquele método que é você colocar a barra aqui e dividindo, né? Então, divide por 2 dá 30, divide por 2 dá 15, divide por 3 dá 5, divide por 5 dá 1. Então, esses são os fatores primos. E aí você coloca aqui na fatoração como sendo 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Essa é a fatoração do número 60. Então, lembrando que aqui vai ser expoente 1 para esses caras. Beleza. Então, qual vai ser o número de divisores? Sem saber quais são. Eu pego aqui, ó, o número de divisores positivos, né, do 60, vai ser
Aí, como eu expliquei para vocês no exemplo anterior, vou pegar os expoentes de cada fator primo e ver quantas possibilidades ele teria. Então, o expoente do 2, ele pode ser 2, ele pode ser 1 e ele pode ser 0, certo? Para que a divisão seja exata. Então, são 3 possibilidades. O expoente do 3, ele pode ser 1 ou 0. Então, são 2 possibilidades. E o expoente do 5, a mesma coisa, pode ser 1 ou 0. 2 possibilidades. Fazendo essa multiplicação, você chega em 12. Então, o número 60 tem 12 divisores. 12. Ok? Agora, pelo exercício, eu preciso saber quais são. Então, você tem 2 maneiras. Ou você faz na raça mesmo, de descobrindo um por um, ou você vai variando esses expoentes. Eu vou só te dar uma ideia do que seria isso. Então, por exemplo, eu pegaria aqui o 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Esse é um divisor. Aí eu pego e, por exemplo, vou diminuindo o expoente do 2. Então, 2 a primeira, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira. Depois, 2 elevado a 0, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira. Certo? Então, aqui eu vou ter os divisores, que vai ser o 60, o 30 e o 15. Depois, eu vou pegar, copiar essa coluna aqui, né? Então, 2 ao quadrado, 2 à primeira, 2 elevado a 0. Aí eu vou mudar o expoente do 3. Então, vai ser 3 elevado a 0 para todo mundo e 5 à primeira. Então, 5 à primeira, 5 à primeira. Então, aqui vai dar 4 vezes 5 dá 20. 2 vezes 5 dá 10. E aqui deu 5. Certo? Então, se você tem esses divisores, vou até anotar aqui, ó, os divisores positivos do 60, que a gente descobriu aqui. Então, vai ser o 60, o 30, o 15, o 20, o 10 e o 5. Ainda não acabou, faltam mais 6. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e trocar o expoente do 5 tudo para 0, que você está vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui tudo 0 agora, e aí eu apago esses números. Então, esse primeiro número aqui vai dar 4 vezes 3 dá 12, depois 6 e depois 3. Aí aqui vai dar 4, 2 e 1. Então, esses são os 6 divisores que estavam faltando. A gente coloca aqui, ó, 12, 6 e 3, 4, 2 e 1. Pronto. Esses são todos os 12 divisores do número 60. E essa é a ideia que você usa. Então, você vai variando os expoentes. Claro que você poderia ter descoberto eles sem fazer isso. Mas eu só fiz mais uma vez esse exemplo para você entender que é daí que vem essa ideia de multiplicar pelas possibilidades de cada expoente da fatoração. Beleza, gente? Então é isso. Agora vamos fazer alguns exemplos e eu vou te mostrar só um segundo jeito de você descobrir os divisores sem ter que fazer um por um aqui, variando os expoentes, tá? Então vamos lá. Calcule os divisores dos números abaixo. Vamos considerar só os divisores positivos. O número 13, ele é muito simples, porque ele é um número primo. Então os divisores do 13 de qualquer número primo só são 2, os positivos, né? Ele mesmo e 1. Então, os divisores do 13, 1 e 13 e acabou. Não tem segredo. Se eu pegar o 72, então vou pegar os divisores positivos do 72. Então, a gente começa pelo 1. O 1, e eu já sei, eu vou até colocar aqui embaixo, eu vou fazer 2 linhas para você entendendo. Eu já sei que quando eu pego o 72 e divido por 1, dá o próprio 72. Então, o 72 também é um divisor. Quem que seria o próximo divisor do 72? É o 2, certo? Porque ele é par. Só que quando eu divido 72 por 2, dá 36. Então, 36 também é um divisor. Então, você vai colocando as duas extremidades, né? Menor, maior, menor, maior. O próximo divisor seria o 3. Só que quando eu divido 72 por 3, vai dar 24. Então, 24 também é um divisor. O próximo divisor seria o 4. E quando eu divido o 72 por 4, dá 18. Então, 18 também é um divisor, ok? O próximo divisor, o 5, não divide, tá? Porque teria que terminar com 0 ou 5. Esse é um dos critérios de divisibilidade que tem aula aqui no canal também. Um outro divisor seria o 6. O 6 divide. Como é que seria a divisão por 6? 72 por 6 dá 12. Então, 12 também é um outro divisor. Próximo. O 7 não vai dividir. O 8 vai dividir. Porque quando você divide 72 por 8, o resultado é 9. Beleza? E aí dá uma olhada.
que aconteceu aqui, ó, os números já estão próximos, né? Não tem mais nenhum número entre eles. Então você finalizou o cálculo dos divisores. Você tem todos os divisores aqui, ó. Você tem